São todos bem-vindos ao canal Em Sintonia, um canal onde você pode falar aquilo que vem do coração. Meu nome é Robert, eu estou aqui com o André e hoje estamos aqui com a presença ilustre do Cabo Daciolo. Seja muito bem-vindo, Daciolo. Amém, meu irmão. Um grande prazer estar com os senhores aqui. E a presença mais ilustre no local é de Jesus Cristo. A honra e glória do Senhor Jesus. Tá? Amo vocês aqui, é um prazer estar com vocês e com os ouvintes aqui agora. Com certeza. Antes de tudo, eu gostaria de saber quem que é o Daciolo hoje, longe dos holofotes e do debate político. Olha, irmão, eu entro na política em 2014, eu sou eleito. Começo o mandato em 15. Em 18, nós tivemos a oportunidade de estar vindo candidato à presidência da República. Não quis mais permanecer como deputado. Ali o cenário é uma grande mentira. A maior decepção que eu tive lá dentro foi com a bancada evangélica. De Jesus é muito pouco. A maçonaria dentro dela. Mas o rei está no controle de tudo, não tem nada oculto aos olhos dele. Quando nós viemos candidato à presidência, tivemos milhões de votos, e eu digo que hoje nós somos mais fortes politicamente do que naquela época. Sabe, as coisas cresceram, o Criador mostrou para as pessoas que tudo que nós falamos em 2018, que para muitos era loucura, tudo se concretizou, tudo veio acontecendo. Então, acho que as pessoas pararam um pouquinho e começaram a analisar e ouvir um pouquinho mais esse jovem aqui. Jovem servo do Rei Vivo, que revela os seus planos para os seus, né? Então, fico aguardando o momento correto para poder avançarmos, esperando a porta que o nosso rei vai abrir para continuarmos. E nossa missão é propagar o amor, poder falar do reino. É o que nós vivemos. Como que o senhor vê um cristão sendo um político, em meio todos aqueles debates, as escolhas entre as pautas que serão levantadas com frequência Como que você percebe isso? Entre as escolhas pessoais pautadas no cristianismo, na doutrina cristã, e entre escolher aquilo que é mais interessante para o partido ou aquilo que dará mais visibilidade? Como fazer essa mediação? Olha qual o grande cenário. Nós tivemos alguns exemplos de grandes homens no cenário político e dentro da palavra. Eu tenho como um dos grandes exemplos de autoridade José, Davi, Daniel. São homens que entraram dentro do cenário político e não se corromperam. Foram lideranças no cenário político de uma nação. E na verdade, eu sou um anunciador de reino. E tenho entendimento que, como o Criador fala em Tiago 1:27, ele diz que a única religião que ele considera como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se corromper com esse mundo. O resto são homens. Então, qual é a minha missão dentro do cenário político? Eu estou ali justamente para poder falar de reino, mas não como religião. Eu acredito que quando levarmos o nível espiritual de uma nação e levarmos esse povo a clamar, começa a vir grandes soluções. Porque a política nacional que nós temos de estrutura política no nosso Brasil e no mundo não é uma política que vai trazer solução para o povo, não é para o próximo. Não é para transformar, e sim para colonizar, para explorar, para matar. Essa que é a política que nós vivemos, isso no mundo. Sabe? Quando eu estou entrando para esse cenário, eu vou para um cenário mundial. Aí eu vou falar de autoridades que estão sentadas no poder. Diz a palavra do Criador que todas as autoridades são constituídas pelo Criador, pelo nosso rei. Então você pega Trump, você pega Putin, você pega Xi Jinping, eles não são inimigos, eles são amigos. E são instituídos por um sistema que controla tudo que você está vendo no cenário político no mundo. Vou dar um exemplo. Em agosto desse ano, houve um encontro do Trump com Putin. Então você vê a Ucrânia com a Rússia em confronto. Quem coloca o armamento para a Ucrânia é os Estados Unidos. Então, um confronto da Ucrânia contra a Rússia. Os Estados Unidos tem a OTAN e ele tem o costume de fazer guerra no quintal dos outros. Então, esse armamento que está ali blindando a Ucrânia para fazer esse confronto vem dos Estados Unidos. E aí, no dia, acho que foi 15 de agosto desse ano, houve uma reunião no Alasca com Trump e o Putin. Se você visualizar aquele vídeo, você vai ver que eles são amigos. Eles se abraçam, apertam a mão, entram no mesmo carro. E logo depois dessa reunião, na mesma semana que os Estados Unidos desceu com seus navios em direção à Venezuela.
Então, são acordos mundiais onde eles negociam o povo. É um cenário onde, como nós falamos no passado sobre a nova ordem mundial, que para muitos era loucura, que hoje a Globo fala, todas as emissoras falam da nova ordem mundial, é justamente assim, mano. Tem coisas para as pessoas que estão ouvindo esse vídeo aqui, que vão visualizar, pesquisarem. E aí, pós a pesquisa, vocês me chamam para voltar aqui, que eu entro nesse debate com mais profundidade. Mas dá uma pesquisada sobre as Pedras da Geórgia. Foi criada em 1980, destruída em 2022. Justamente ali vai falar de um plano futuro de uma elite mundial, que é um plano de destruição, de controle de massa. E eles vão botar em prática. Tá? Havia um limite de população mundial nessas pedras? Redução populacional de massa, onde as máquinas entram, a revolução industrial chega, entram as máquinas, muita gente no mundo, são mais de 8,5 bi, e aí eles entram com redução populacional. Isso acontece de geração para geração. Isso não é algo profético. Nós estamos falando de algo que, se você estudar a história conectada com a Bíblia, você vai ver que a humanidade ela tem um ciclo. Esse ciclo é de 70 e 80. Passou disso é fadiga e cansaço. Nós estamos a 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, entra novamente um cenário de caos para o mundo. É assim, acontece de tempo em tempo. Você pega reinados, você pega o Egito, você pega a Síria, você pega a Babilônia, você pega Roma, você vai ver que a saída de um império para outro império vem sempre seguida de um cenário de guerra, ou pandemia, ou morte de massa. Eles trabalham assim. Mas por que isso? Porque eles servem a Satanás. Em determinado momento, Satanás pede para eles vida, pede morte, pede almas. E aí eles criam guerras, criam pandemias. Isso acontece. E o que esperar para esse novo império? Então, o que eu digo que o momento agora é como se o holofote estivesse para o Brasil. O Brasil é de extrema importância para o mundo. O Brasil é o único lugar do mundo onde você tem todas as tribos de Israel. Estou falando pós o dilúvio, você tem Noé e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, suas noras e sua esposa. Da linhagem do mundo todo, nós temos a humanidade toda conectada. E o Brasil é o único lugar do mundo onde tem toda a miscigenação de todas as tribos. É o Brasil. Então, eu creio que daqui sai grande avivamento. Daqui nós vamos ter um cenário onde vai transpassar, vai passar a luz para o mundo. Entendeu? Vai passar um momento como se tivesse uma mudança de ciclo de sintonia espiritual para o mundo. Onde vai haver guerra, daqui eu creio que vai sair o avivamento. Então, para entender o homem público, é preciso saber o que vem por trás deste homem, né? Eu queria saber onde você nasceu, como é que foi sua infância e, principalmente, os valores que você recebeu dentro de casa para se tornar o homem que você é hoje. Olha, normalmente o Criador ele pega o improvável, o que nada é, e se faz presente e te coloca em lugar de honra, né? Ele fala que os exaltados serão humilhados, os humilhados serão exaltados, né? Eu sou nascido em Florianópolis, sou de 76, tenho 49 anos, faço 50 dia 30 de março. Sou filho de um coronel aviador, meu pai é procurador federal, minha mãe é uma pessoa maravilhosa, uma dona de casa que cuidou de 5 filhos. E onde fui criado num berço onde o espiritismo e o catolicismo sempre foi predominante. Fui conhecer a Bíblia, na verdade, com a igreja evangélica. O inimigo separou a minha família em 1987. Meus pais se separam. Minha mãe volta a morar no interior de São Paulo. Meu pai permanece no Rio. Então, a família do meu pai toda é Rio, da minha mãe toda é São Paulo. Eu nasci em Florianópolis, mas com meses eu fui para o Rio de Janeiro. Pelo pai ser militar, tem transferências com frequências. E aí, toda a minha infância e minha criação foi Rio de Janeiro. E dentro todo desse contexto, minha mãe vai para o interior de São Paulo, minha mãe começa a frequentar uma igreja evangélica, e um dia ela pediu para o filho dela levar, para que eu levasse ela na igreja. Estava à noite, estava chuviscando, e eu fui levar minha mãe. E eu achava tudo aquilo loucura. Igreja pentecostal, assembleiana, igrejazinha pequena, uma cidadezinha de 19 mil habitantes, Santa Cruz das Palmeiras. E aí minha mãe, quando chega na porta da igreja, minha mãe fala: meu filho, entra, filho. E aí eu acabei entrando, me sentei ali no fundo da igreja,
fiquei vendo aquele culto e achava que minha mãe tá maluca, que minha mãe tá fazendo aqui. Entendeu? E aí, em determinado momento, começou um momento de revelação. O pastor apontava para um, falava uma coisa, apontava para outro, falava outra, e aquele senhor apontou para mim. Apontou para mim e começou a falar coisas para a minha vida que só eu sabia. Vou dar um exemplo. Eu lembro bem que ele olhou para mim e falou, olha, filho, você... Eu falei, você de camisa branca e tal. E ele falou assim para mim, olha, você vai ser um ministro da palavra do Criador. Pode o tempo passar, isso vai se concretizar. E para você saber que é o rei que está falando com você, essa mulher casada que você está saindo, se você continuar saindo com ela, vai te trazer a morte. E isso estava acontecendo na minha vida naquele momento. E eu me lembro que aquilo me impactou muito, porque ele ainda chega para mim e fala assim, olha, o rei já falou para mim o nome dela. Se você tiver dúvida, você vem aqui. Que eu vou te falar, eu vou entrar mais no profundo com você. Meu irmão, nem esperei acabar aquele culto. Eu saí daquela igreja e falei, que é isso que esse homem está falando? Na mesma semana eu saí daquele estado. Já não estava mais em São Paulo, fui morar em Macapá. Meu pai tinha passado uma prova para procurador federal. Sim. E eu fiquei em Macapá com meu pai naquele período. Então, ali começa uma transformação, em 1997. Só que eu ainda só fui ter um encontro com Jesus, ali eu ouvi falar. O meu encontro com Jesus foi em 2004, através de uma enfermidade. Eu comecei, no mundo, eu sempre fui muito mulherengo e beberrão, e em determinado momento me deu uma diarreia muito grande. Bebendo, né? Mas sempre não foi moderado, mas já aquela coisa de jovem, né? Sim. Cerveja, caipirinha, vinho. E eu tive uma diarreia muito forte. Começou o primeiro mês, só água. Entrei para o segundo mês, só água. Médico fazendo exame. Até que chegou o momento que o médico ia fazer aquele exame, a colonoscopia. Sim. E aí eu pedi para o doutor, falei, pô, doutor, dá uma segurada aí. E me lembrei, deixa eu me preparar para isso, né? E aí eu me lembrei, determinado momento o Criador faz eu lembrar daquele pastor que em 1997 falou que eu seria o ministro da palavra do Criador e que ele tinha um projeto para a minha vida. Fui para a praia, sou bombeiro guarda-vida, entrei na corporação em 1998 e fui para a praia à noite e falei para o Criador, falei, pai, me cura que eu vou te servir, me cura, me transforma, me entrego minha vida para ti. E falei isso num dia, no outro dia eu não fui no banheiro e depois estava tudo normal. Foi aí que entra o Daciolo de hoje. Em 2004 é o Daciolo de hoje aqui. Hoje, com muito mais experiência em Cristo, vivenciando várias perseguições, anunciando a palavra do reino, pregando para várias autoridades, não me corrompendo para o mundo, não aceitando o que o mundo coloca na mesa. Você chega em Brasília, Congresso Nacional, uma quadrilha instaurada, com poucas exceções. Uma quadrilha onde tem hoje mais de 6 bi para gastar no cenário político nacional. Tem o fundo partidário e o fundo eleitoral. Ainda tem o orçamento secreto. E eles acham que podem comprar todo mundo. Mas nem todos estão à venda. Ainda tem aqueles 7 mil que não se dobraram para Baal. E nós estamos aguardando a ordem divina para avançar. Porta que ele abre, homem nenhum pode fechar. É notório, a gente enxerga a religiosidade em você. Como que surgiu a oportunidade de entrar na política? Se já veio de conversas entre familiares ou se veio depois? E como foi conviver dentro do cenário político com toda essa religiosidade? Olha, primeiro dizer que foi uma experiência maravilhosa, tá? Mas que eu não tenho desejo nenhum de voltar como deputado federal. E aí o que acontece? Nunca pensei em ser político, nunca tive político no meu meio. Digo que a política é uma vocação, não é profissão. Minha profissão, eu sou bombeiro militar guarda-vida do estado do Rio de Janeiro, concursado em 1998. E como guarda-vida eu atuei quase que 100% na Barra da Tijuca, tá? E ali dentro tem um projeto conhecido como Projeto Botim. É uma colônia de férias. Todo período de férias você tem como jovens, adolescentes, o ensinamento do mar, de as valas, de como se comportar em situações de perigo, com as crianças, com os jovens. E ali eu fui observado teve um pai de uma daquelas crianças que estava me observando e que em determinado momento
no finalzinho de um período de um desses cursos, que é um período de um mês, normalmente, aquele pai me abordou e falou: meu filho, eu tenho observado a liderança que você exerce dentro do teu grupo e como as crianças gostam de você. Você nunca pensou em vir na política? E aquele senhor me apresentou um partido político, na época foi o PRTB. Ele marcou uma reunião, pediu para que eu fosse e eu fui conhecer. Isso foi em 2006. E aí, naquele ano, eu vim candidato a deputado estadual. Me tornei a pessoa mais votada no partido. Na minha primeira campanha, eu fui o cara mais votado no partido. Eu estava no PRTB, mas havia uma coligação. E nessa coligação estava o PRB. E aí houve uma deputada que teve mais votos, teve uma candidata que teve mais votos do que eu, ela se elegeu e eu me tornei suplente dela. Sim. Então, ali eu me torno suplente. E depois foi a questão de uma porta sendo aberta e sempre em cima de luta de classe. Eu, dentro da corporação, eu sempre lutei pela corporação. A minha história é que eu sou filho de um coronel aviador. Então, eu morava numa vila militar na Ilha do Governador. Então, eu também não tinha o sonho, meu sonho não era de ser guarda-vida, eu também não tinha isso na minha mente como jovem. Mas eu sempre fui um jovem de esporte, eu sempre gostei de nadar, sempre gostei de pegar onda, sempre gostei de participar de triatlon. Então, eu gostava do esporte em si. Pensava nesse cenário. Meu sonho, como acho que de todas as crianças, é ser jogador ou estar envolvido num esporte. E aí esse sempre estava no meu coração. Conclusão, em determinado momento, eu tenho uma oportunidade de fazer essa prova do Corpo de Bombeiro, mas o meu desejo era apenas... Pensava em ser guarda-vida na Califórnia, no Havaí, eu queria pegar onda lá, aquela coisa toda. Eu falava que o guarda-vida do Rio de Janeiro era o melhor do mundo. Na Vila Militar, quem cuidava do filho do oficial é o soldado, é o PA. E aí eu entro na corporação e eu não sabia como era tratado um soldado. E aí eu já começo a lutar pelos direitos do soldado. Estudei o regulamento e comecei a lutar pelos direitos. Nós, no Rio de Janeiro, na época, quando nós estávamos atuando, nós tínhamos o pior salário do país. Não tínhamos protetor solar, não tínhamos um cantil para poder levar água. E aí nós começamos a lutar pela categoria. Então, eu me torno uma liderança dentro da corporação. Em 2004, transforma tudo, porque foi o ano que eu aceitei Jesus, e aí começa as grandes mudanças mesmo. Foi onde eu fiz a minha primeira grande reivindicação perante o comando. Na época, teve uma reunião no L Ponto, da corporação, na Barra da Tijuca, com os militares em forma. Estava próximo do verão, e aí o comandante que estava com a fala, ele fez uma fala que não procedia, porque o bombeiro guarda-vida ele tinha uma fama de muito mulherengo, de drogas, Só que pô, e assim como eu creio que não era só o Cabo Daciolo, e muitos outros ali, muito mais da metade, por mais que o jovem está ali e é um garoto novo, então ainda está se descobrindo para o mundo, e a praia é um lugar de muitas mulheres, de prazeres, né? E por mais que seja esse momento, ainda tem muito chefe de família ali, entendeu? Então, no meu caso, em 2004, eu já estava com filhos. E aquilo ali bateu muito no meu coração. E aí eu falei para ele, que na época eu já estava batizado pelo Espírito Santo, quando começou a falar que nesse cenário que drogas e mulheres, o Espírito Santo começou a me incomodar e falar: você não é isso, você não vai falar nada. Foi quando eu pedi autorização para me pronunciar e foi concedida a autorização, e eu falei isso para o militar oficial que estava transmitindo essa mensagem. Falei: olha, o senhor me perdoa, mas o senhor está equivocado com o que o senhor está falando. Aqui tem chefe de família. Não é isso. Somos chefes de famílias, somos profissionais, sabemos no raio de 1 quilômetro onde tem um afogado. Se tiver um acidente aqui na estrada, nós vamos saber como nos comportar e como resolver o problema. E em determinado momento eu falei para ele que quando o militar está feliz, ele paga a flexão. E aquele momento era de felicidade para mim. E aí eu caio na posição de flexão e toda a tropa cai também. E aí nós começamos a pagar a flexão, o comandante pedindo para se levantar, e nós estávamos ali embaixo em cima 1, embaixo em cima 2, e se levanta, e nós estávamos ali fazendo a flexão. Quando nós terminamos, fazemos 10, quando nós nos levantamos, eu pedi permissão para entrar em forma, permissão concedida, entrei em forma, e na mesma semana eu tomei uma geográfica por ter feito isso. Entendeu? Então eu saio da Barra da Tijuca
e me colocaram em Itaipuaçu, mais de 100 quilômetros da minha residência, para trabalhar após um cenário de poder expor uma realidade. Isso aí foi crescendo, a liderança foi crescendo dentro da tropa, até que em determinado momento, eu ainda nessa geográfica, os militares chegaram na minha casa, isso foi em 2011, já entra um outro cenário, e foi no dia do meu aniversário, alguns militares foram lá e falaram: pô, Daciolo, a gente não está aguentando mais, está tudo muito ruim, você tem que voltar, nós precisamos nos manifestar, precisamos colocar nossa pauta. Isso em 2011. E aí ia ter uma reunião na Barra da Tijuca, no Canal, posto Canal, perto do posto 1, ali na Barra. E aquela reunião, inicialmente, tinha umas 12 pessoas. Foi quando nós falamos de Jesus para eles e falei que eu e estaria presente se pudéssemos convidar um amigo para estar presente. E quem é esse amigo? É Jesus Cristo. E aí houve a multiplicação. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Inicialmente pedimos para falar com o comandante-geral não quis falar conosco, e aí nós pedimos para falar com o governador. O governador, na época, era o Cabral, também não queria falar conosco. Só que antes desse cenário acontecer, eu estava num monte, orando, falando com o Criador. Tenho o hábito de montanha, de jejum, de oração. Sim. E eu estava numa montanha e o Espírito Santo falou para mim que ia me colocar com o governador, que quando chegasse o tempo era para eu abrir minha boca, que o próprio Criador ia falar com ele. E aí, quando o comandante-geral não quis falar comigo, eu falei: pronto, é o governador. Preciso falar com o governador, eu quero 5 minutos com o governador. Eu ia entregar a nossa pauta e, ao mesmo tempo, poder falar de Jesus para ele. Fui perseguido, fui preso muitas vezes, já fui preso mais de 5 vezes, já peguei Bangu 1. Devido a essa luta por direitos dos militares. Pregando e falando de Jesus e querendo levar a pauta da classe, entendeu? Fui perseguido, Cabral tentou me matar algumas vezes. Cabral e Dilma me jogaram em Bangu 1, com uma armadilha, entendeu? Bangu 1. Recebi uma ligação de um juiz federal, esse juiz José Barroso Filho, pedindo ajuda de um problema que estava acontecendo na Bahia, que eram os militares lá, estavam se reivindicando por melhoras também, só que de uma forma um pouquinho mais violenta. E os militares tomaram a Assembleia Legislativa lá, e aí estava tendo um confronto armado com a PM e o Exército, eles apontando arma um para o outro ali. Então, os militares que haviam tomado a Assembleia Legislativa estavam apontando arma. Em torno da Assembleia estava o Exército, em torno do Exército estavam os militares de folga, e em torno dos militares de folga, nos prédios, estavam os atiradores de elite do Exército. E aí aquele cenário era bem crítico. Eu recebi aquela ligação, falei para esse juiz que eu precisava ligar para um amigo antes. Liguei para esse amigo, Mendonça Prado, deputado federal, que na época era presidia a Comissão da Segurança Pública, e ele foi comigo. Foi eu, ele e o juiz para lá. Chegamos lá, fomos recebidos pelas autoridades. Na época, o governador era o Jacques Wagner. Ele não estava no Estado, mas quem estava era o vice, era o Otto Alencar. Recebeu a comitiva. Depois conversamos com alguns deputados locais e depois fomos até o local da crise, onde o general responsável era o general Gonçalves Dias. E aí o general chega para o cabo Daciolo e pergunta para mim: Daciolo, você tem condições de entrar aí e tentar acalmar esses garotos, esses jovens militares? Eu falei: podemos entrar, mas antes eu preciso orar com os militares aqui fora. Então eu orei com os militares lá de fora, depois que eu orei eu falei para ele: podemos entrar. Entrou eu e o juiz, autorizaram a nossa entrada e cheguei lá, eu preguei para os garotos, para os militares. Falei: olha, senhores, o cenário aqui é de vida ou morte. E os senhores têm um cenário de decisão, os senhores podem decidir. Qual é a pauta de vocês? Eu estou aqui com o juiz federal, traz a pauta porque nós vamos entregar. E vai ser atendida. Nos ligaram para vir até aqui para saber qual é a pauta dos senhores. Então, vocês têm a opção: morte, quem quer Satanás. Jesus quer vida e vida em abundância. Nós viemos aqui para falar de amor. E foi assim o nosso movimento. Paralelo ao movimento que estava acontecendo na Bahia, estava acontecendo no Rio de Janeiro. Mas do Rio de Janeiro, nós só estávamos evangelizando e pedindo para falar com o governador. Tanto é que o governador classificava o movimento como um movimento messiânico. É só um movimento messiânico. Nós tínhamos ali, em determinado momento, na Assembleia Legislativa, tínhamos mais de 7 mil militares ali dentro, ali na parte de fora. Sim. Nunca tomamos, paramos ali e ficamos ali querendo falar com o governador. Quando fazíamos o apelo para aceitar Jesus, mais de 1.000 militares levantavam a mão, entendeu? Para aceitando Jesus. Então, foi um ato de fé.
Foi um acontecimento de fé. Conclusão, os garotos militares na Bahia se entregam, vão para o diálogo, eu pego um avião, retorno para o Rio de Janeiro. Quando eu chego no Rio de Janeiro, o avião para, vem a Polícia Federal, me tira da aeronave, me levam junto com a polícia, que é o B2 do Corpo de Bombeiro, me levam para o quartel central e do quartel central me levam para Bangu 1 e me colocam em crime de segurança pública nacional, colocando como se eu quisesse parar o carnaval, como se eu quisesse parar o país. Meu Deus. Mas eu fiquei 9 dias em Bangu 1, o rei me tira de Bangu 1 e me leva para deputado federal. E pega todos aqueles que fizeram e planejaram aquela prisão, que é o caso do Cabral e da Dilma, tirou o Cabral da cadeira de governador, botou ele em Bangu e a Dilma tirou do poder. Entendeu? E como foi essa experiência lá em Bangu 1? Porque você estava lutando por direitos. Sim. E acabou sendo preso e o pior, indo para um presídio De segurança máxima. Segurança máxima. Pior do país. Bangu onde tem bandidos da mais alta cúpula e você lutando por direito ficou preso lá por 9 dias. Na verdade, o Bangu 1 são 4 pavilhões. Sim. Eles tiraram os bandidos de um dos pavilhões. Cada pavilhão tem 12 celas. Pegaram os bandidos de um pavilhão, botaram em outro pavilhão e deixaram aquele pavilhão vazio e me colocaram numa daquelas jaulas, que são 12, e ali é um retângulo de 2x4, um buraquinho no chão, cimento e um chuveiro. É uma solitária, a porta não abre por ali. A porta abre, é um sistema externo que abre aquela porta. Tem uma frechazinha embaixo da porta onde entra o alimento. Mas aquilo ali foi, eu falar assim, foi bom da senhora. Eu falei assim, foi dolorido, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque ali me trouxe mais intimidade com Jesus. Ali foi quando Jesus me lapidou, meu irmão. Me preparou para me levar para o poder. Foi ali que ele me preparou, ali que eu aprendi o poder do jejum. Eu já jejuava, mas não na proporção como eu jejuo hoje. Entendeu? Então, ali que eu aprendi, ali eu entrei com uma Bíblia e eu bebi água. Água e Bíblia. Foi ali que eu fiquei assim. Eu fiquei meus 9 dias ali bebendo água e lendo Bíblia. E ali eu lembro que no 3º dia, eu estando ali, eu falei para Jesus, eu falei, Pai, por quê? O que eu estou fazendo aqui? Meus filhos, eu sempre pedi para o seu filho, eu estou pregando, falando de Jesus, falando do teu amor, o que eu estou fazendo aqui? E determinado, eu falei para ele, não estou aguentando mais, me mostra o que o senhor está querendo comigo. E aí o Criador diz na palavra que ele faz chover, ele para a chuva, ele para o sol. E eu falei, pai, estava um solão, Bangu é uma área muito quente do Rio de Janeiro, e eu pedi para, devia ser umas 3 horas da tarde, eu falei para ele assim, pai, se o senhor está aqui, então faz chover porque eu não estou aguentando mais. Se aqui o propósito é teu, faz chover. Meu irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus, 1 hora depois que eu falo isso, começou a chover. A atmosfera naquele lugar é tão gloriosa que eu não sei se a jaula ali subiu aos céus ou se o céu desceu. Eu sei que eu não queria mais sair dali. Estava tão bom a manifestação do Espírito Santo, do poder, da glória do Rei. Eu acho que eu nunca nem falei isso para ninguém. Estou contando isso aqui para vocês. Entendeu? E o Criador sabe o porquê. E ali começou um processo de intimidade maior com o Criador, com o Espírito Santo. Foi ali que eu aprendi a ouvir a voz com clareza do Rei. Foi ali que entrou intimidade. Foi ali que veio dons. Entendeu? Foi ali que... Ali ele fala para mim até o dia que eu ia sair. Entendeu? E tudo se concretizou da forma que foi dita. Você fez dessa adversidade um encontro pessoal com Deus. Na verdade, foi o que aconteceu. Eu não esperava que seria isso. Entendeu? Então, quando você está no deserto, primeira coisa para que todos os ouvintes possam saber, a tua dificuldade, o que você está passando hoje, o teu deserto, saiba que você não está sozinho. E quem te levou para o deserto foi o Espírito Santo. Assim foi quando Jesus foi batizado. Após Jesus ter sido batizado nas águas por João Batista, o Espírito Santo de Deus, revela a palavra, leva Jesus para o deserto. Aqueles 40 dias de deserto de Jesus, o Espírito Santo que o conduziu.
Então, o deserto do ser humano está passando aqui na Terra, saiba que o teu deserto vai te trazer amadurecimento, vai te trazer crescimento, vai te trazer intimidade. Entendeu? O que seria de Davi sem Golias? Né? Então, o teu gigante, você se manter com fé e com a certeza que quem habita em você é Jesus, pode ter certeza que ele vai cair. Toma posse disso. E não como religião, eu falo para todos, tá? Estou falando de amor. Jesus é amor. Jesus, ele nasce num berço onde o judaísmo é predominante, então o povo judeu adorando um único Deus, mas Jesus nunca sentou com Anás e Caifás. Jesus nunca tomou cafezinho com o sumo sacerdote. Quando eu falo Anás e Caifás, eu estou falando como uma figura de um papa hoje, como uma figura de um grande pastor hoje. Entendeu? Jesus nunca tomou cafezinho com eles. Muito pelo contrário, Jesus estava com os pecadores, com os publicanos, coletores de impostos, então Jesus ele ensina isso, ele propaga o amor, ele em determinado momento ele fala assim: eu não vim para chamar os justos, e sim aqueles que estão enfermos para o arrependimento. Entendeu? A partir desse episódio, de certa forma, de perseguição, eu consigo fazer um paralelo com o Evangelho de Mateus, em que Jesus disse que nós seríamos perseguidos por causa do nome dele. Sim. Então, sendo assim, tendo ido parar em Bangu 1, é porque estava dando certo. Sim. Porque se você não é perseguido pelo nome dele, é porque o seu trabalho não está tendo resultado algum. Perfeitamente. Então, é uma bênção, então, né? Ter ido parar em Bangu 1, depois de a conclusão de um trabalho bem feito e de que se veio perseguição é porque algo estava sendo feito contra o inimigo, para atingir aqueles que deveriam ser atingidos, não é verdade? Exatamente isso. O rei vai falar que bem-aventurados serão aqueles que são blasfemados, caluniados, perseguidos por falar do amor e da grandeza dele. Então, eu me vejo dentro da Bíblia, dentro do contexto bíblico. Vou dar um exemplo. Após esse momento todo, o Cabral manda me chamar. Antes dele ser preso, ele mandou me chamar. Lembra que eu falei para os senhores que eu pedi para falar com o comandante-geral, não quis? Sim. Aí eu falei que eu queria falar com o governador. Se concretiza aquilo. Levei uma Bíblia grandona para ele, grossa. Escrevi ali que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, só através dele que ele ia ter salvação. E vou e falo para ele o que o Criador havia falado para mim no monte, que é me colocar diante dele, que quando chegasse lá era para abrir minha boca. E aí o Criador manda eu pregar para ele em cima de Daniel, capítulo número 4. Um rei chamado Nabucodonosor, que em determinado momento eu achava que era Deus. Aí vai falar de uma grande árvore que é cortada. E o Criador mandou falar para ele: olha, quem te colocou sentado nessa cadeira foi o rei. E ele coloca e ele tira. Tuas atitudes não estão agradando o Criador. Vem para Jesus correndo, porque senão tua queda vai ser pior. Ele, no começo do nosso movimento, ele tinha 80% de aceitação. Nesse momento da conversa, ele só estava tendo 20% da aceitação da população. Pela perseguição que ele exerceu sobre nós. Muitos militares foram presos. Assim como o Cabo Daciolo, Bangu 1 foram poucos. Nos 3 primeiros dias eu estava sozinho em Bangu 1. Mas depois outros 11 militares foram jogados ali também em Bangu 1. E fora disso, teve ainda mais 435 militares sendo presos num sistema de um ginásio dentro de um quartel. Mas presos também, sendo perseguidos também, por se manifestar pelos seus direitos, de forma mansa, pacífica e ordeira. Nunca teve arma no nosso meio, nunca teve... Sempre amor, sempre amor. Foi uma propagação e uma presença do Espírito Santo na vida de todos ali. Foi uma explosão de glória na vida de todos ali, de todos nós, um grande acontecimento. E é interessante dizer que pós o Criador ter nos levado para dentro da corporação, do Congresso, pós termos vindo candidato à presidência da República, ter tido milhões de votos, nós nunca aceitamos nenhuma cadeira política. Eu nunca aceitei nenhum cargo. Eu nunca peguei nada deles. Nunca aceitei o sistema. Fico aguardando a hora que o Criador vai abrir portas. E eu sei o tamanho que nós nos tornamos. Poder é povo concentrado. Quem tem voto, tem poder. Então, eles vêm para cima de você te querendo com milhões. Mas só que se você botar a mão, tu é só mais um. E aí tu não vai transformar mais nada. Eu tento, desde 2018, vir candidato para uma cadeira majoritária. Tento vir prefeito, tento vir governador, tento vir senador, tento vir presidente. Tento. Só que essas cadeiras não é você querer vir. A cadeira todo partido tem um presidente. Ele tem um domínio sobre as cadeiras majoritárias.
O primeiro momento que eu vim candidato, que foi em 18 à presidência da República, eu havia falado para Jesus que eu já tinha visto tudo. Eu falei, meu rei, qual vai ser a porta agora? Aquilo ali é uma mentira. Foi bom, foi glorioso. Eu acho que toda pessoa que começa na política tem que passar por ali para entender o que é a política nacional. Tá? E volto a dizer que a minha maior decepção lá foi que a bancada evangélica, tá? De Jesus está longe, com raras exceções, mas Jesus está muito longe. E aí eu pedi para o Criador abrir uma porta. E aí foi quando, na reta final do início da campanha de 2018, o Criador, Bolsonaro, estava vindo candidato à presidência pelo Patriota. Bolsonaro discutiu com Adilson Barroso, que era o presidente nacional do Patriota, e ele vai para o PSL. E no Patriota ficou vaga a cadeira. Foi quando eu liguei para o presidente do partido, Adilson Barroso, na época, e falei, Adilson, eu quero vir candidato a presidente, não quero vir mais deputado. E ele falou, Daciolo, a porta está aberta, filho, pode vir. Então, foi quando eu vim candidato à presidência. Ali eu tive milhões de votos, fiquei na frente de Henrique Meirelles, de Álvaro Dias, de Marina, de Boulos. Gastei menos de R$10 mil na minha campanha. Não tinha papel em lugar nenhum do território nacional. E o Criador me deu uma estratégia. Eu fui para cima do monte, fiquei numa montanha em oração, aluguei um carro, descia do monte, entrava naquele, tomava um banho, entrava naquele carro e ia para o debate em São Paulo. Pegava a Dutra e ia para o debate. Foram 4 debates. E o Criador me deu milhões de votos, me deixando na frente de Henrique Meirelles, que gastou mais de 50 milhões. De Marina, que havia ficado em terceiro na última campanha. O próprio rei honrando, o próprio rei mostrando. Tem uma palavra, um versículo que também está em Daniel, que vai falar que os anjos declaram o veredito. Para que todo homem saiba que o Criador tem um controle da humanidade, ele coloca e tira o mais simples homem do poder a hora que ele quiser. E nós estamos aguardando esse querer dele. Então, uma disposição para tal. Sou um apaixonado por animais, sempre tive meu cachorro, meus cavalos. Hoje eu tenho uma produção própria de uma galarga machador. Comecei com um cavalo registrado, comecei com uma égua não registrada. Dessa égua eu tive meu primeiro cavalo registrado, que foi o Poçante. Na época eu entreguei ela e paguei mais 7 mil. E eu tenho esse cavalo até hoje. E dali eu comecei com 2 éguas, dessas éguas comecei a procriar, comprei um garanhão, e hoje eu tenho 14 animais no meu sufixo, eu vindo com a minha criação, que inclusive estão em Minas, ficam em Minas. Qual cidade? Fico próximo ali de Leopoldina. Sim. Entendeu? A terra para alugar em Minas é muito mais barata que no Rio de Janeiro, então ali eu fiz meu berçário. E eu sou apaixonado por roça. Minha mãe é roça, meu pai é rio. Eu gosto de animais, sempre tive uma vaquinha para tirar um leite, sempre tive uma galinha para pegar um ovinho fresco, sempre tive meu cavalo para andar desde a minha juventude. Eu sou apaixonado por mato, pelo mar e pelo mato, é minha paixão. E montanhas. Então, eu fico aguardando a porta que o rei vai abrir. Todas as vezes que eu tentei vir prefeito ou governador do Rio, lá no Rio eu saio acima de 10 pontos percentual para qualquer cadeira majoritária. Só que o sistema acha que pode comprar todo mundo. Existe uma elite que controla a base, que tem um controle sobre eles. E eles nos chamam para conversar também. Só que eu não estou vendo. Estou esperando a porta que o rei vai abrir. Entendeu? Numa dessas falas, uma dessas pessoas chegaram para mim e falaram, pô, mas Daciolo, você precisa nos ouvir também. E eu falei para aquela pessoa, olha, meu irmão, eu tenho um carinho pelo irmão e vamos continuar amigo, porque o que o rei mandar eu falar, eu vou falar. Não vai ser um homem falando para eu falar alguma coisa. Eu vivo o reino, eu sou um anunciador de reino. Eu não estou aqui para... O sistema político mundial é falido, sabe, meu irmão? Não é só o Brasil, ele é falido. Se você olhar a insatisfação que o rei teve quando Samuel era a autoridade na época, que tinha diálogo direto com o pai. Em determinado momento, o povo pediu um rei, assim como os povos que estavam ao seu redor, que viviam de paganismo, adorando outros deuses, como Baal, e muito Moloque, e muitos outros. E eles pediram um rei. E Samuel ficou entristecido, mas muito mais entristecido ficou o nosso Criador. Mas o Criador falou para eles assim, tá bom, se eles querem um rei, dá um rei para eles. Mas avisa para eles tudo que eles vão perder com isso. Vão perder 10% do melhor da sua terra, seus filhos vão ficar à disposição deles. E
vários outros cenários. Nós não podemos dizer, então, que a situação política, não só nacional, mas mundial, é um resultado dessa ânsia que nós temos de colocar homens em cadeiras de posição e esperar que esses homens atendam o anseio geral da população e em vez disso, nós poderíamos buscar mais de Deus, que Ele trouxesse para nós a nossa provisão e tudo aquilo que nós precisamos para ter uma boa vida aqui. O Criador fala que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. No Brasil, nós nunca tivemos um governo de justo. Nunca tivemos. A maçonaria controla o poder político nacional, a elite nacional. A maçonaria está ligada, ela vem com o movimento positivismo da França, junto com o iluminismo, e ela se coloca no mundo. E aí sai de um cenário de autorização divina, quando saímos de reinado, primeiro Saul, depois Davi, Salomão e assim sucessivamente. Ali o Criador permitiu, mesmo desagradando, mesmo não sendo o querer, né? Até porque os filhos de Samuel não estavam também seguindo a intimidade e a busca de fidelidade para com o Criador. Mas o Criador permitiu que isso acontecesse. Vamos lá. Mas o que nós temos do cenário político nacional, um dos grandes cenários do fracasso, do desenvolvimento nacional e da libertação do povo, é que a instituição política e econômica do Brasil, ela é extrativista, ela não é inclusiva. Os países que deram certo em desenvolvimento são países que botaram as instituições políticas e econômicas inclusivas, onde inclui o povo junto com a política. O povo tem poder na política, onde busca-se qualidade para todos. Uma saúde de qualidade, educação de qualidade, desenvolvimento, transporte, segurança. Essa é uma instituição política inclusiva, econômica e política. O que tem no Brasil desde 1500? Porque existe um Brasil antes de 1500, existe um Brasil de 1500 para cá. O que nós temos de Brasil de 1500? E aí eu falo da América do Sul antes, né? Porque a palavra Brasil vem depois de 1500. E aí você observa que o Brasil de 1500 para cá é uma instituição política, econômica extrativista, onde tira tudo daqui e leva para outro local. É só exploração, é só exploração. E o Brasil é isso até hoje, é colônia até hoje. Tiram tudo daqui e levam para fora. Assim é o Brasil. Haverá um momento, eu creio, em que o Criador colocará o governo de justo, onde as riquezas, onde o bem-estar vai ser compartilhado para com todos e de um bem comum de desenvolvimento de uma nação. Isso acontece quando existe a elevação espiritual dessa nação. E é isso que nós acreditamos. Nosso papel é justamente poder falar disso, falar da grandeza do amor. Entendeu? Então, quem prepara, quem capacita e quem coloca sentado naquela cadeira é o próprio Criador. Haverá um momento agora, porque todo ato tem consequência, né? As autoridades sentaram na cadeira e adoraram ao inimigo, a Satanás. Todas elas entregaram a nação. Todos que sentaram lá desde a redemocratização e muito antes também. Foi isso que eles fizeram. Mas eu creio verdadeiramente num momento onde haverá esse avivamento. Mas, infelizmente, pós uma atitude, pós um ato já concretizado, tem consequências. Então, o que se espera até 30 é um cenário de dor. É um cenário que vai apertar. Porque é no aperto e no deserto que tem intimidade. Não é isso que nós conversamos? O Criador leva até o deserto. Mas é importante saber isso, que a nação brasileira é um povo escolhido, é um povo onde todas as tribos estão, mas só que por ter cometido alguns erros que desagradam o Criador, ainda mais quando usam da própria palavra para falar que o Criador está ali naquele governo, onde nunca esteve. O rei nunca esteve ali, entendeu? Nunca esteve. Estou falando de Bolsonaro, estou falando de Lula, estou falando de Dilma, estou falando de todos. Estou falando de todos que vieram. Nunca estiveram. Mas o pior é ainda aqueles que ainda usam da palavra, que pegam da palavra e colocam ali que o Criador nos trouxe aqui para poder, sendo que eles estão comercializando e entregando o tesouro nacional e não cuidando do povo. Tá? Então, tem uma cobrança nisso tudo. Nesse contexto, o Congresso, de fato, representa o povo brasileiro. Na tese, é para representar, mas, pelo que nós vemos hoje em dia, é mais interesse próprio. O imperialismo norte-americano ainda manda no Brasil.
A China quer chegar, mas desde o fim da Segunda Guerra Mundial, quem manda no Brasil é os Estados Unidos. Posso dizer uma coisa aqui também que eu nunca falei e vou falar para vocês exclusivo aqui, isso que eu vou dizer. O PT e Lula é criação dos Estados Unidos. Quem criou o PT foi o general Golbery de Couto e Silva, a mando dos Estados Unidos. Quem criou Lula? Golbery de Couto e Silva. Mas por que, Daciolo? Porque você pega de 30 a 45, nós temos Getúlio. Com Getúlio Vargas houve um desenvolvimento, foi onde o Brasil cresceu e industrializou. Sai do café e entra a área industrializada. Entra entre Eletrobras, Petrobras, Vale do Rio Doce, Siderúrgica Nacional e muitas outras coisas entraram para o Brasil. O que nós temos hoje de desenvolvimento foi nesse período. Tá? E Getúlio cria o PTB. Tá? Sucessor de Getúlio, pega Jango, depois Brizola seria o sucessor. Quando entra o governo militar, essas pessoas saem do país, vão para o asilo político em outros lugares, assim foi Brizola. Em 80, Brizola retorna. Quando Brizola retorna, foi 79, 80, Brizola volta. Quando Brizola volta, tinha que haver uma oposição deles próprios. Foi quando foi criado o PT. PT é criado, Lula foi criado para ser oposição de Brizola. Nesse momento, há divisão. Então, um povo dividido, ele não vai, diz a palavra do Criador que ele vai falar assim, olha, tem um determinado momento que é a cura, né? Que ele vai falar que o reino dividido ele deixará de existir, ele subsistirá, entendeu? Então, eles criam direita e esquerda para dividir o povo, sendo que dentro do Congresso Nacional tem uma mesa retangular como essa, mas bem maior do que essa, onde todos os partidos se reúnem para botar em pauta e em votação o que está sendo ordenado pelo imperialismo norte-americano dentro da nação brasileira. Há um comando externo na nação brasileira. Entendeu? Então, isso acontece. Então, essa criação de esquerda, direita, eles são amigos. Como nós falamos, eles são todos amiguinhos? São todos amiguinhos. Quando nós falamos isso em 2018, nós falamos exatamente de Boulos, falamos de Marina, falamos do Alckmin, estavam os três ali juntos ali. E então está todo mundo ali no mesmo governo. Está todo mundo junto. Nunca foram inimigos, entendeu? E não fiquem surpresos se amanhã o Bolsonaro for solto e ter no próximo governo o Bolsonaro vindo à presidência com Lula vice. Não fique surpreso. O que é isso, senhor? O que você está falando? É verdade. É só observar. O maior inimigo na década de 90 e início, na verdade, de 2000, era Alckmin e Lula. Ali era PSDB e PT se confrontando, PSDB tendo o maior estado da nação, que São Paulo sempre ficou na mão deles, durante um período muito longo ficou na mão deles, e era esse confronto. Então, era Fernando Henrique antes, e depois vem o Alckmin. E aí, de repente, você vê Alckmin vice de Lula. Quem vai esperar isso? Uma cena que o Alckmin falou que o Lula estava voltando para a cena do crime. Isso ainda é fala recente, porque fala dos debates deles na época. Hoje é vice do Lula. Vice do Lula. Eu queria aproveitar a sua fala em dizer que direita e esquerda colocam o povo em combate entre si, mas que no final das contas é um grupo que controla tanto direita quanto esquerda. Você disse que um reino dividido não subsistirá. Parece que hoje existe não só confronto entre direita e esquerda, existe confronto em todos os aspectos da sociedade. Existe um embate entre, agora o mais recente é o homem contra a mulher. Nós vemos crescer, aumentar gradativamente as leis em que coloca cada vez mais o confronto entre homem e mulher, que beneficia a mulher em comparação ao homem. Isso não vai criar uma espécie de impossibilidade da constituição familiar, e sendo a família uma instituição cristã, não fará com que esse reino se dividirá e não será possível subsistir dessa forma? Olha, tudo que a humanidade vivencia são os seus atos. Tá? O que acontece num processo de crescimento e evolução de uma nação, de um povo, é justamente quando o povo se aproxima do Criador, não como religião, porque as pessoas pegaram da religião e se apoderaram do poder. Pegaram esse livro preto aqui, isso aqui não é da Igreja Católica, não é da Igreja Evangélica, não é do Espiritismo, isso aqui é um livro que conta a história de um povo, e daqui vai falar do Messias. Pegaram ele, colocaram um monte de papiro em rolo escrito e botaram num livro preto e escreveram, botaram aqui.
Para o povo judeu, nós temos só o Antigo Testamento. Para o povo cristão, nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Então, isso aqui é um livro de consulta, de conhecimento, de busca espiritual. Não um livro do católico, do espírita, do umbandista, não, não é. É um livro onde todos deveriam ler, mas isso aqui para um crescimento e uma proximidade com o reino. Porque com a Bíblia e com Jesus, mataram muitas pessoas. Tá? Pega aí as cruzadas, pega vários, fizeram isso. Agora, quando nós colocamos essa palavra como amor ao próximo, como o Criador coloca aqui, qual é o principal mandamento? Um novo mandamento eu vos dou, ele diz: amar ao Criador acima de tudo e de todos e o teu próximo como a ti mesmo. Você amar quem te ama é muito simples. Quero ver você amar aqueles que te perseguem. Quero ver você ter amor justamente porque o Criador é dolorido falar isso. Mas tem que ser dito isso aqui. Quando você... O Criador ele nos ensina no Pai Nosso para perdoar aqueles que tenham nos ofendido. Né? Se você quer uma sociedade transformada, você tem que querer o bem para um próximo, um morador de rua, uma pessoa que está presa, uma pessoa que está no movimento que hoje a igreja vai lá, vai para cima e ataca LGBT. Eu preciso ir lá pregar. Eu preciso ir lá anunciar reino. Esse é o ID. Tem que pregar para quem é crente é fácil. Eu ir para uma igreja, dentro de uma igreja evangélica e fazer a pregação é simples, é crente pregando para crente. Daciolo, por que você veio candidato pelo PSOL? Daciolo, por que você veio candidato pelo PDT? Porque eu anuncio o reino. Eu tenho que ir para locais onde eu tenho a possibilidade de fazer o que aquele homem disse que eu sou, um ministro da palavra do reino. Todo o cenário político, todo mundo tem o seu tempo de fala. Você vai ter teus 5 minutos, você vai ter teus 5 minutos, eu vou ter meus 5 minutos. Nos meus 5 minutos eu prego, eu anuncio o reino, não como religião, como amor. O que eu aprendi de Jesus. E ali eu vejo várias pessoas vindo para Jesus. Quem vai fazer a transformação da pessoa não é o homem com imposição. Muitos estão olhando o cisco nos olhos dos irmãos, mas não conseguem ver a trave dos seus olhos. É o Espírito Santo que transforma. É o Espírito Santo que repousa sobre ele. Eis que estou à tua porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou fazer morada. A minha missão é anunciar reino, é jogar a semente. A semente pode cair pelo caminho, pode cair em terreno com pedras, pode cair em terreno com flores com espinho, mas pode cair em boa terra. E muitos deles caem em boa terra. Eu vi várias pessoas aceitando Jesus e hoje vivem em Jesus, tanto do PSOL, quanto do PDT, quanto por onde eu passei. Então, eu sou um anunciador de reino. Eu entro na política pelo PSOL, mas logo depois, em 6 meses, eles me expulsaram do PSOL. Mas expulsaram por quê? Porque já não queriam mais me ouvir pregando. Eu estava lá anunciando o reino, estava falando de amor. Entendeu? De certa forma, foi proposital essa entrada pelo PSOL, não pelos... Foi uma ordem divina, foi mais do que proposital. A minha base não me quer ali. Eu sou militar e cristão. A minha base não me quer ali. Mas engraçado que eu vou para o lugar onde a minha base não quer, mas o rei está mandando eu ir. E meus votos aumentam. Como é que explica isso? Como se explica isso? Sim. Mas por que isso, Daciolo? Porque eu não estou atrás de votos. Eu estou atrás de almas. Eu não faço política, eu não sou político profissional, eu não vivo isso, meu irmão. Minha profissão, eu sou bombeiro militar. Vocação no cenário político e anunciador de reino. Sou ministrador da palavra. É o que eu vivo. Eu quero ganhar almas. Eu quero que pessoas conheçam Jesus como eu conheci. Eu quero poder passar na minha jornada terrena anunciando o reino. É isso que eu vivo em si. E acredito que no futuro eu vou ser o presidente da República. Eu creio. Eu creio nisso. Eu tomo posse disso. Uma coisa é o ato profético, é você profetizar. Outra coisa é dizer que Deus falou. Né? Teve um momento na política, eu nunca debati isso também, vou falar aqui agora. Teve um momento que eu falo isso. Eu falo que, vou ser eleito com 51% dos votos. Eu estou profetizando isso. Eu profetizei. Nunca falei, Deus falou que eu vou ser eleito com 51%. Isso nunca saiu da minha boca. Agora, profetizar, eu posso. Agora, o tempo que isso vai acontecer, aí é divino. Eu tenho que profetizar. Da tua boca pode sair bênção, como pode sair maldição. Para acontecer isso, só milagre. Por que milagre? Porque eu não aceito o sistema, varão. Porque eu não tenho cadeira entre eles. Não é você querer vir candidato à presidência. Não é falar assim, agora eu vou vir... Eu estou tentando. Eu anunciei a minha vinda como presidência da República. Eu fiz esse anúncio. E pergunta para mim assim, Daciolo, tu já tem partido? Não, não tenho partido. Não tenho partido ainda. Mas como vai ser isso? Eu também não sei, eu só anunciei. Estou esperando. Se o Criador abrir, eu falo para ele, eu estou aqui, pai. Eis-me aqui. Entendeu, meu irmão? Eis-me aqui, Senhor. Entendeu? Só vem nas majoritárias, presidente, governo ou Senado. Não sei qual a porta que ele vai abrir. E eu sei que eu estou aqui para anunciar reino e eu
tenho dentro do meu coração muitas coisas que estão para acontecer de agora até 30. Tem um cenário de caos no mundo para acontecer. Ao ponto de pesquisem todos que vão ouvir esse vídeo e depois me chamem e eu volto aqui. As autoridades mundiais, vamos falar da economia mundial primeiro. Todos os grandes bancos mundiais estão comprando ouro. Então, eles já sabem que vai vir uma crise financeira mundial. O dinheiro vai sair de circulação, não vai ter mais papel. E eles já estão nesse cenário. Por que as autoridades do mundo e por que os poderosos do mundo estão construindo bunkers? Pesquisem sobre isso. Cidades subterrâneas. Por que eles estão fazendo isso? Eles sabem que tem algo para acontecer onde vai trazer morte de muitas pessoas. O que protege isso não é aquele bunker. Só um pode proteger. É o próprio Criador. Porque o que está por trás desse cenário de caos e guerra é justamente essas autoridades que eu citei, que é o Trump, o Xi Jinping, que as duas hoje maiores potências do mundo é a China e os Estados Unidos, que parece estar em conflito, que parece estar em guerra, são amigos, meu irmão. Em determinado momento, Satanás pede para eles morte. E eles vão criar isso. Entendeu? O que pode proteger a nossa nação, que eu creio que é uma nação diferenciada do resto do mundo, por ter todas as tribos aqui, pela miscigenação nacional, é o próprio Criador. É o que eu creio. E aí, quando ele bota um justo para governar, meu irmão, pode entrar com guerra nuclear. Satanás não entra, morte não entra. Entendeu? Quem protege aqui é o próprio Criador. Eu acredito. Nesse contexto, o que você espera das próximas eleições de 2026? Espero que eu esteja vindo concorrendo à presidência em 26. Espero que eu tenha oportunidade de confrontá-lo, de falar o que está dentro do meu coração. É isso que eu espero. Só em poder anunciar reino e poder falar mais algumas verdades que não tenho eu gostaria de poder falar aqui, anunciar mais coisas aqui para vocês. Só que tem de ter uma palavra que fala: esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tem coisas que você não pode falar aqui, mas eu posso falar em rede nacional para mais de 200 milhões de brasileiros. Entendeu? Isso eu posso dizer. Então, eu estou esperando o momento que o Criador vai falar para mim assim: fala do Senhor, abre teus lábios aí, fala o que está dentro do teu coração. Diz o Criador que a boca fala o que o coração está cheio. Entendeu? O meu momento agora é continuar buscar minha intimidade com o Rei, ficar no alto das montanhas, fazendo meu jejum, lendo Bíblia, buscando conhecimento, justamente para estar pronto no momento que ele fala: soldado, vem aí para o campo de batalha. E aí vamos estar lá só anunciando o que ele colocar no nosso coração. Em relação às mídias, rede nacional principalmente em relação a partidos menores, que tem um tempo menor de fala. Eu tive um exemplo muito claro na última campanha. Eu estava no menor partido, era Patriota, tinha um tempo de segundos. Não fui para o debate porque nós tínhamos ali 5 deputados federais, só que no último debate era o da Globo. Eles me botaram na justiça, dizendo que não tinha 5 deputados federais no partido, que um era suplente que assumiu. E aí eles não deram nem tempo de eu fazer minha defesa. Eles já botaram, e aí de propósito, para não dar tempo para se defender, para poder ir para o debate. Então, eles nos tiraram do debate porque eles estavam preocupados o que eu iria falar em rede nacional na Globo. Entendeu? O que nós temos, meu irmão, é que as autoridades do mundo servem a Satanás. E eles colocam você dentro dessa bolha, correndo atrás apenas dos bens materiais desse mundo, correndo atrás de dinheiro, de casa, adorando a Mamon, não ao Criador. Entendeu? Então, tudo que a humanidade está buscando hoje, você vê que você já está num sistema onde a competição começa muito cedo. Entendeu? O segundo lugar não é nada, o tempo todo é competição, o tempo todo é... E aí é aquela coisa do consumismo, do comprar, de ter, e pensando só em si. Então, tudo isso é o que eles estão pregando para a humanidade. Mas se você mostrar para a humanidade que tem uma coisa muito maior, e aí você vê que é momento de crise, momento do deserto aproxima, dá uma olhada no período da pandemia, como as pessoas estavam se amando muito mais, preocupadas uma mais com a outra, como as pessoas, até o ateu estava falando de Deus, então é assim que funciona. O Criador aperta para trazer os seus, se aproxima, vem para cá. Porque eu que estou no controle de tudo, eu que determino todas as coisas. Não tem nada aqui que aconteça sem autorização dele. Nada. Ele está no controle de tudo. Eles vão vir, eu vou falar uma coisa aqui também,
que eu não falaria, mas aqui eu posso dizer também. Vou falar aqui, ó. Eles vão começar a falar até de alienígena, meu irmão. Escreve aí. O poder vai começar a falar de alienígenas, entendeu? Vão criar uma circunstância para botar temor, medo, para poder apresentar o Cristo deles, que na verdade para todos nós é o anticristo. É isso que eles vão tentar criar. Deixa eu explicar uma coisa aqui para os ouvintes. Você vê o Trump e o Benjamin Netanyahu estão falando de paz e segurança. O povo judeu, 90% do povo de Israel, não acredita que Jesus é o Messias. Então eles estão à espera do Messias deles. E o Messias deles é o anticristo para a gente. É isso que não ensinam para o cristão. O cristão fica ali conectado dentro da igreja, falando, o Messias está voltando, o Messias está voltando. O que eles vão apresentar não é o Messias. Até porque diz a palavra que ninguém sabe o dia e a hora. Nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. Tá certo? Então, estejam só preparados e prontos para aquele grande momento. Ele fala que a vinda do Criador vai ser como um relâmpago que corta de um lado o outro do céu. Todo mundo vai contemplar, todo mundo vai visualizar. Mas eu quero chegar no momento que nós estamos vivendo. O momento que nós estamos vivendo hoje é que duas grandes autoridades do mundo estão falando de paz e segurança. Paz e segurança. E o povo de Israel não acredita que Jesus é o Messias. Então, o que está em 1 Tessalonicenses 5, verso 2 e 3? Vai falar que quando falarem de paz e segurança, virá destruição. Eles pesquisem e me tragam aqui em outro momento. Em 2023, foi criado a Casa da Família Abraâmica. Fica em Abu Dhabi. O que é a Casa da Família Abraâmica? É um templo onde não tem parede, onde o cristianismo, o islamismo e o judaísmo estão conectados, estão juntos, unidos. Então, você vai ver a autoridade suprema do catolicismo, que é o Papa, junto com as autoridades do islamismo e do cristianismo, unidas, dizendo de uma única religião, para um único poder, que é o único poder global que eles ficam tentando fazer o tempo todo. É onde eles vão apresentar o Cristo deles, que para a gente vai ser o perseguidor. Entendeu? Escrevam isso, aguardem isso. Mas só que o nosso rei, volto a dizer, é ele com os anjos que vai lutar do nosso lado. Quando eu falo isso, as pessoas falam, que anjo da Senhor? Que tu está falando? Ele está vivendo aqui na terra, a gente precisa de projetos, a gente precisa colocar... Meu irmão, é muito além, é muito além. É como o rei Senaqueribe, o assírio, tomando tudo, e o rei Ezequias de Jerusalém, e o que ele fez foi buscar o Criador. Aí, numa madrugada, o rei assírio estava tomando tudo, tomava tudo, faltava tomar ali Jerusalém. Numa madrugada, o Criador mandou um anjo. E aquele anjo mata, numa única madrugada, mais de 185 mil soldados assírios. É isso que eu estou falando, do sobrenatural. Antes de passar a palavra para o André, que nem estava no roteiro e tudo, isso que eu vou perguntar, mas durante a conversa aqui foi dito várias vezes, não é religião, é Isso Jesus. É exatamente isso. E eu já passei por várias intolerâncias, sofri muita intolerância religiosa. Eu sou católico e sofri bastante intolerância por outras religiões, tentando impor aquela religião e não fazendo o básico, que é falar da palavra de Deus. É isso. Nosso corpo é templo, varão. Nosso corpo é templo. Ele habita dentro de nós. Uma vez perguntaram para Jesus, meu rei, de que forma vai vir teu reino? Ele fala, meu reino não vai vir de forma visível. Não se dirá aqui está eu, lá está, porque o meu reino está dentro de vocês. O maior tesouro deixado na terra para o ser humano chama-se Espírito Santo de Deus. Eu não tenho prata e não tenho ouro. E não tenho. Não tenho casa, não tenho carro, não tenho. Não tenho bens materiais desse mundo. Meus bens são meus animais. Mas o que eu tenho, o homem mais rico do mundo não pode comprar, que é a presença e a glória do Espírito Santo. Isso não se compra. Isso é só tu abrir teu coração e ser sincero que ele vai te dar. Entendeu? Buscar a tua intimidade. Não tem nada a ver com religião. Jesus nunca criou o evangélico, o espiritismo, o catolicismo. Isso é homem, controlando o povo, mantendo o povo preso, e aí induzindo. E aí as pessoas não têm o conhecimento da grandeza desse livro. Se todo mundo lesse esse livro aqui, a humanidade seria outra. Não como religião. Não olha aqui como religião. É a história de um povo, mas está falando do Messias. Vai falar de Jesus, que aí vai até além, quer ir para outro tema e outro debate, né? Porque a palavra J vem de 1500 para cá. Então já começa a entrar em Al, em Alcha,
Já começa a entrar em outro discurso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, pós o Pentecoste, em determinado momento ele vai falar que vai derramar do Espírito Santo sobre todos os povos, assim como falou o profeta Joel. No final daquele versículo ele vai falar que ele vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Criador será salvo. Entendeu? Até o nome eles escondem da gente. Até o nome eles escondem da gente. Duas pesquisas também o Papiro do Mar Morto de Alexandria. São dois lugares onde vem a palavra Ial, dizendo como a palavra Deus. A palavra Deus vem de origem de Zeus, que foi um deus pagão. Entendeu? Então, são termos que você usa. A palavra Senhor, por exemplo, ela para nós é um pronome de tratamento. Mas a palavra Senhor tem no seu significado, eles colocam a palavra Baal. Entendeu? Mas o mais importante é que o Rei, o nosso Criador, sabe o que está dentro do nosso coração e de quem nós estamos falando e para quem que nós estamos falando. Mas também quando vier o conhecimento para todos, de Alcha, alguns falam Yeshua, Yalcha, o Y é a origem do J. Entendeu? Então aí você está na origem do hebraico, do aramaico, da onde é a essência da onde Jesus viveu. Entendeu, meu irmão? Que são fatos que as pessoas precisam ter conhecimento também. Mas me tragam para o próximo tema, porque está chegando o próximo momento de entrarmos com esse assunto com muito mais força. Perfeito. Tudo certo. Glória. Glória a Deus. Glória. Glórias e glória. Prazer. Como fazer com que as pessoas hoje tenham mais vontade de ler a Bíblia? Não é porque a gente tem mais contato com o celular do que com mídias digitais, eletrônicas, do que com papel em si. Na verdade, é o deserto, Barão. Vai ser o deserto. Vai ser a dor. Não vem pelo amor, vem pela dor. Entendeu? Na verdade, está muito além. O inimigo ele vai... As grandes autoridades, por exemplo, do mundo evangélico, que a grande maioria está envolvida com maçonaria, eles vão cair. E, infelizmente, muitos homens estão olhando para eles como se eles fossem Cristo, como se eles fossem um anjo ali falando e mostrando. Mas, na verdade, eles estão comercializando palavra, com raras exceções. O Criador fala para você não acumular tesouro na terra. Ele vai falar que não tem como tu adorar o Criador e a mamon, é o dinheiro ao mesmo tempo. Então você olha para hoje as autoridades evangélicas, por exemplo, tem que dar essas autoridades porque é dali que eu venho, é daí que eu aprendi a ler Bíblia, é daí que eu tive um grande conhecimento, apesar do meu berço até 27 ter sido católico. Até os 27 anos eu falava que eu era católico, mas eu não sabia nem nada de Bíblia, não tinha conhecimento, nunca tinha lido uma Bíblia. E a igreja evangélica me ensinou a ler Bíblia. Quando eu li Bíblia, eu falei, não é nem isso, nem isso. Na verdade, ambos estão comercializando e controlando massa. Entendeu? Só que tem uma coisa positiva. Quando o povo está reunido, a cúpula que está no poder, que está ali sentada ali em cima do púlpito, que está em cima ali do altar, eles que estão levando o povo, que são os guias cegos. O povo que está aqui, na verdade, ele está de coração querendo ter relação com o rei. Ele está buscando intimidade, ele está ali numa adoração, num louvor, numa palavra, intimidade. Então, quanto mais é dado, mais é cobrado. Para essas autoridades que o Criador levantou como mensageiros, como ministradores da palavra, eles vão ser cobrados por estar levando o povo para um lugar errado. Mas só que o Criador vai cobrar deles. E aí você pega essas autoridades com segurança, com homens armados em volta da igreja, com suas mansões, com seus carrões, com seus helicópteros, avião. Meu irmão, onde é que está Jesus nisso? Onde é que está Jesus nisso? Entendeu? De graça vos dou, de graça vos dá. O rei fala, sai aí e anuncia reino, cure os enfermos, ressuscite os mortos, cure os leprosos, expulse os demônios, e ele conclui dizendo, de graça vos dou, de graça vos dá. Os dons divinos. Isso aqui não é para ser cobrado, meu irmão. Isso aqui é para ser falado de amor. Eu nunca cobrei para pregar, só tenho convites para pregar tanto no Brasil como fora do Brasil, nunca cobrei para pregar. Sou anunciador de reino. A minha felicidade, a minha riqueza é ver o batismo do Espírito Santo nas pessoas. É ver quando o Espírito Santo, em determinado momento, entra e pega todos ali que estão presentes, sentindo sua glória e sua presença, porque, na verdade, somos todos embaixadores de Cristo na terra. Somos mensageiros. Existe um pastor, um bom pastor, esse é o mestre. Que nós sejamos igual ao mestre. Se ele está ali servindo, se o mestre está ali servindo, por que você quer ser mais? O que tu quer passar a ele? Hoje todo mundo quer ser apóstolo, todo mundo quer ser bispo, todo mundo quer ser pastor,
Mas se falar para eles, tudo bem, vamos ser, mas vai ter que ser igual os apóstolos da época de Jesus. Está combinado? Não vão querer. Vão sair correndo. Não vão querer. O Brasil hoje tem saída? Sim. O Brasil não só tem saída, como o Brasil é a luz para o mundo, varão. Daqui sai o avivamento. Lógico que tem. Tem quando você leva esse povo a clamar. Leva o povo a clamar e você vai ver a transformação. Vai acontecer. Eu creio. Olha, o encontro aqui, volto a dizer para os ouvintes, é divino. Eu vim aqui, hoje eu estou aqui em Minas, porque meu filho joga bola aqui no América Mineiro e eu vim para tratar de um assunto com a diretoria do clube. E ele permitiu que eu estivesse aqui. Eu estou algum tempo em silêncio, sem participar de nenhum ato onde eu vou me pronunciar. Mas ele permitiu que eu estivesse aqui. E permitiu que eu esteja falando tudo que eu soltei até o momento. Tudo autorização divina. E o que eu tenho a dizer para os senhores é que permaneçam no sonho dos senhores. Entendeu? Não parem o processo. Permaneça o processo. O processo inicial ele é pequeno, mas tudo que começa pequeno fica sólido, porque aí vai ter base. Então você está construindo num alicerce. Você não está construindo isso sem ter feito um alicerce, uma base de construção. Então permaneçam no sonho dos senhores. Entendeu? Continue fazendo os projetos. Tudo que começa pequeno se torna grande. Entendeu? Para você poder parar e analisar e poder falar em alto bom tom. Foi o rei que nos deu. Foi ele, porque nós não tínhamos capacidade para tal. Mas ele nos colocou ali. Toda a honra e toda a glória para ele. Amém. Amém? Uma bênção. Foi um grande prazer estar com os senhores aqui. Tá? Glórias ao Rei dos Reis. Glória aí. Tá? Estamos juntos, tá, irmão? Prazer. 2026, prazer. Então. Isso. Eu peço para que as pessoas que estão vendo e vão ouvir que nos ajudem em oração e que a porta que o nosso Rei abre, a nenhum pode fechar. Nós estamos aqui à disposição do nosso Pai para falar, Pai, eis-nos aqui, envia-nos, Senhor. Quero poder propagar o Teu amor e falar da Tua grandeza. Acreditamos verdadeiramente que essa porta vai ser aberta. Se não for em 26, vai ser em 30. Mas eu creio que, por tudo que está correndo, como estão acontecendo, eu acredito que essa porta vai ser aberta para 26. Tá? Porque tem um cenário vindo agora de 26 até 30 que vai apertar a humanidade. E aí, qual é a solução do Senhor? Se aproximem do Criador. É Ele que te guarda, é Ele que te protege. Diz uma palavra, você que vai ouvir esse vídeo, que está muito além de religião. Se você quiser agora ouvir esse vídeo, aceitar Jesus como Salvador e Libertador da sua vida, você só precisa pegar agora e anunciar isso que eu vou dizer aqui agora. Digam assim, olha, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, a minha alma, o meu espírito em Tuas mãos. Escreva, Pai, o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Recebe a tua vitória em nome de Jesus. Amo vocês. Paz. Amém.